Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio com o apoio da All4Kids School. Vem falar, papito! Fala, papito! Fala, papito! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Papito. E dessa vez a conversa vai ser um pouco diferente e ela vai direto do coração e também vai para a mente. Imagina você se preparando para mudar de país e nesse mesmo momento recebe o diagnóstico do filho. Marina passou por isso, mas ela não parou. Ela conseguiu transformar o que poderia ser uma dor em uma missão de vida. A maternidade dela virou um propósito. Hoje, ela é terapeuta infantil, educadora parental e é referência quando o assunto é saúde emocional na infância. Mas antes de ser especialista, ela é mãe. E é sobre essa virada de chave que a gente vai conversar hoje. Marina, que alegria ter você aqui com a gente no Fala Papito, diretamente da Irlanda. Mas agora me diz, quem é Marina, a mãe do B? Como é que Marina chegou hoje? Quem era Marina e como é que Marina chega hoje aqui? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, enfim, compartilhando minha história e conversando contigo. Muito massa estar em Recife, mesmo não estando, né? Eu estou na Irlanda. A minha vida se transformou há 8 anos com a chegada do B e também com a minha mudança para a Irlanda. Para ser muito honesta, eu nem me lembro da minha mudança, porque Bernardo tinha 5 meses, eu estava no meu puerpério, no auge do puerpério, se mudando para um país que eu não conhecia ninguém, falava muito pouco inglês, enfim, e vim com meu marido com uma proposta de trabalho. Então, o primeiro momento foi um negócio assim muito tumultuado. Para mim, na verdade, a minha chegada aqui na Irlanda, eu considero como se fosse o primeiro lockdown, porque eu não conhecia ninguém, eu estava com um bebê de 5 meses, ali vivendo um puerpério, né, com um bebê de 5 meses em casa, não tinha amigos, não falava a língua direito, então eu estava muito isolada, na verdade, dentro de casa. E foi aí que eu tive a ideia de criar o meu Instagram, né? Eu pensei, gente, não é possível que não tem outras famílias como eu, precisando se conectar, precisando conhecer a realidade da maternidade atípica. Inclusive, há 8 anos atrás nem existia muito bem esse termo, não se falava muito sobre isso. E aí, quando eu pesquisei na internet, no Instagram, perfis de famílias que compartilhavam sua jornada, eu não encontrava também muita coisa. E aí, em paralelo a isso, como a gente tinha acabado de se mudar e eu já vim com o diagnóstico do meu filho, eu pensei, cara, eu preciso saber fazer alguma coisa, preciso estimular o desenvolvimento dele. E não... Marina, Oi, porque assim, eu me identifico muito com você. Quando você tem o B, é a mesma coisa assim. Quando eu tenho Maria, para mim, literalmente foi no lockdown, né? Porque ela nasceu véspera do lockdown efetivo, mas foi uma descoberta. Eu precisava me descobrir enquanto pai, né? E a mesma coisa você, eu procurava informação e eu não tinha, né? sim. E aí eu fui correr atrás dessa informação para poder ser, talvez essa, não que eu queira ser a referência, mas pelo menos ser alguém que possa, de alguma forma, ajudar minimamente outros pais, outras famílias, né? Mas eu vou te perguntar uma coisa, vamos lá. Vamos volta 8 anos atrás. Marina e Rodrigo casados, engravidam. Em que momento vocês descobriram a síndrome do B? Eu me casei no Rio de Janeiro, sou de Recife, eu me casei no Rio de Janeiro e mudei para o Peru, tá? Então, eu e o Rodrigo, a gente viajou bastante, já moramos em vários lugares. E aí, eu queria muito ter o B em Recife, com uma equipe que eu confiava, etc. Mas assim que Bernardo nasceu, 1 mês depois, eu voltei para o Peru, que era onde eu morava. Só que já ali, nos primeiros dias, vamos dizer assim, eu já comecei a notar que tinha uma coisa ali diferente nele. Aquele comercial, aquela história que se vendia da amamentação, olho no olho, não acontecia. Bernardo não me olhava. Então, quando ele fez 1 mês, a gente foi na consulta com o pediatra lá no Peru, eu falei, olha, ele não me olha, não tá rolando olhar ali na amamentação. Aí o pediatra, não, espera um pouco e tal, ele ainda é muito pequeno, né, etc. Vai acontecer. Não aconteceu. Com 45 dias,
Não aconteceu, eu marquei outra consulta com o pediatra e falei, ele ainda não me olha. E, além disso, o Bernardo tinha um tremor no olhar, chamado nistagmo, que, né, a gente descobriu que era nistagmo, mas o olhinho dele mexia muito, balançava muito, não estabilizava. Isso não é normal. Embora eu não tivesse muita referência de outras crianças, eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho, então eu não tinha muita referência. Bom, um olhinho balançando já não me parecia muito típico. Então, foi quando a gente foi no pediatra novamente, e ele fez, realmente vou encaminhar vocês para um neurologista e para um oftalmologista. Ainda lá no Peru, fomos no oftalmologista e foi o nosso primeiro diagnóstico. O oftalmologista olhou para Bernardo, assim, em 2 segundos e falou, ele é cego. Ele é cego? Ele é cego, Ele é cego e a gente só precisa descobrir agora por quê. Se a questão é nos olhos ou a questão é neurológica. Eu lembro que esse dia foi assim, tipo, cara, e agora, né? Tipo, sabe tudo que você planeja e visualiza do que é ter filho? Quando eu imaginei que meu filho ia ser cego, meu filho era cego, eu fiz, cara, como é que eu vou? Como é que ele vai? Eu fiquei muito cheia de pergunta, inclusive não sabia nem fazer as perguntas. Então, Uhum. eu lembro que a gente passou, eu e o Rodrigo passamos 3 dias num super luto. A gente chorava muito, a gente não conseguia nem interagir com ele direito. E foi quando, depois desses 3 dias, o Rodrigo olhou para mim e falou: Cara, se ele vai ser cego, ele vai ser o cego mais feliz do mundo. E é isso, a gente vai buscar a felicidade dele. Uhum. Então, foi quando a gente começou a pesquisar no YouTube histórias de pessoas cegas que tivessem, enfim, que tivessem superado. Enfim, eu queria conhecer, né, a realidade de uma pessoa cega, como é viver sem conseguir enxergar, né? Uhum. E, em paralelo a isso, a gente foi na consulta com o neurologista que pediu a gente uma ressonância magnética. Aí eu fiz, não, chega, eu vou voltar para o Brasil, eu não vou passar por esse processo por aqui, sem conhecer ninguém, sem ter referência de médico, nem nada. E foi quando a gente foi para o Brasil, fizemos a ressonância, e alguns dias antes do Natal de 2016 ainda. Quando você volta para o Brasil, você descobre que ele tem uma síndrome, na verdade, que ele não era uma cegueira, que era uma síndrome, e era síndrome de Gilbert. E o Isso. que é que significa síndrome de Gilbert? Quando te falaram, como é que te explicaram ela? Não explicaram. A síndrome de Gilbert é uma síndrome super rara. Ela está dentro das síndromes raras, tá? A frequência é que aconteça um indivíduo, né, com a síndrome de Gilbert para cada 100 mil pessoas. É muito raro. Tipo, nenhum médico conhece a síndrome. Quando a gente vai conversar com um médico, é sempre o primeiro paciente desse médico a ter essa síndrome. Ou os terapeutas também. Então, é uma coisa muito nova. Então, foi quando eu fiz, cara, eu não vou ficar sem resposta. Comecei a estudar mais sobre. A gente foi nos Estados Unidos, que tem um grupo de famílias que cria. Antes era um grupo de famílias, hoje em dia é uma organização muito grande que, inclusive, ajuda a Universidade de Washington a fazer pesquisas para a síndrome de Gilbert. A gente foi numa conferência, a gente conversou com médicos especialistas na síndrome de Gilbert lá nos Estados Unidos, enfim. Mas, quando passaram para a gente, eu lembro como se fosse hoje, a neurologista abriu o computador dela com a gente e falou: vamos ver o que é isso. Ela não sabia o que era. Mas Tá? como é que ela Então, descobriu se ela não sabia o que era? não, a neurologista não sabia, não, ela saiu no diagnóstico, mas ela não sabia explicar o que era, porque era a primeira vez também que ela estava vendo um diagnóstico desse. Tá, mas aí eu Entende? vou fazer uma pergunta de alguém que talvez não tenha entendido. Como é que eles descobriram que era síndrome de Gilbert se eles não conheciam a síndrome? Tá. Então, a síndrome de Gilbert é uma síndrome muito característica, ela não tem questões físicas, tá? Você não Tá. consegue olhar e ver que a pessoa tem síndrome de Gilbert. Porém, a síndrome de Gilbert, ela afeta o cerebelo da pessoa. Então, Bernardo tem uma má formação cerebelar. Tá? Certo. Então, o cerebelo dele tem um formato diferente, tem um formato de dente molar, parece mesmo um dente. Uhum. Então, ao invés de ter um formatinho de pera, é um formatinho assim de dente molar. Então, isso é a característica da síndrome de Gilbert, a má formação cerebelar. Então, quando ela viu a resposta da ressonância magnética e viu lá todos os sinais que indicavam a síndrome de Gilbert, foi quando ela foi pesquisar, entendeu? Ok, mas tá bom, é síndrome de Gilbert. E o que causa? Quais são as consequências, né? Como é que vai ser a vida dessa pessoa com síndrome de Gilbert? Então, foi isso que ela foi buscar junto com a gente, porque ela não sabia, né? Então, a síndrome de Gilbert, ela afeta o desenvolvimento global da pessoa. Então, Bernardo não é cego, mas ele tem baixa visão, ele tem uma Certo. deficiência visual, tá? Ele tem visão parcial.
Ele tem deficiência física, então uma pessoa que ele começou a andar com quase 3 anos, e hoje em dia, ainda assim, ele tem algumas questões de equilíbrio, coordenação motora fina, também é bem prejudicada. A fala, ele também teve atraso de fala, e ele tem apraxia de fala, quando a pessoa não consegue pronunciar os sons da forma adequada, então a fala dele é bem embolada. E deficiência intelectual também, né? Bernardo tem atraso cognitivo. Então, a síndrome de Joubert, eu gosto de comparar a síndrome de Joubert com a síndrome de Down, né? Que tem todo o atraso global. Então, é mais ou menos assim foi mais ou menos assim que a gente recebeu a informação que ele teria a síndrome de Joubert e a gente não sabia como é que ia ser a vida dele. E isso foi quanto tempo antes da ida para a Irlanda? 2 meses, né? Na verdade, quando eu estava grávida, começou o nosso processo de mudança. Então, isso foi em dezembro, fevereiro, o Rodrigo se mudou. Eu me mudei em março. Então, em dezembro, a gente recebeu o diagnóstico de Bernardo, em fevereiro, o Rodrigo mudou, em março, eu me mudei. Eu ainda cogitei muito ficar e desistir de toda a história da mudança, mas a gente achou que ia ser melhor vir, e eu acredito que foi melhor ter vindo mesmo. E aí, vocês arrumam as malas e vão para a Irlanda, na cara e na coragem, só sabendo de um diagnóstico. E como seria lá? E como foi? Quando vocês descobriram que já ia para a Irlanda, já sabia o diagnóstico, Rodrigo já estava lá, vocês de alguma forma conseguiram minimamente se preparar para isso ou foram descobrir o que é que era possível fazer? A gente descobriu o que era possível fazer aqui. Quando a gente chegou, a gente tinha toda a documentação, né, organizada, e a gente chegou já buscando os médicos. Então aconteceu uma coisa, sabe aquela história de que há males que vêm para o bem, digamos assim. A gente chegou aqui, comecei a buscar, enfim, entrar no sistema de saúde e ver que as coisas aconteciam muito devagar. As respostas que a gente tinha é que Bernardo só ia começar a fazer terapia daqui a uns 2 anos, que a fila de espera era imensa. Bernardo, quando chegou aqui com 5 meses, ele não conseguia sustentar o pescoço. Falei, cara, esse menino não vai, eu não posso, ele não tem tempo para estar esperando 2 anos para começar uma terapia. E aí foi quando eu comecei a perceber, vou estudar por conta própria o desenvolvimento infantil para ajudar ele aqui. E, em paralelo a isso, no primeiro mês que a gente estava aqui, Bernardo começou a ter uns movimentos involuntários, que parecia uma crise epilética, certo? E aí a gente levou ele para o hospital e ele ficou internado por 6 dias. E foi, assim, um pesadelo. Foi um pesadelo. Esses 6 dias passaram como se fossem 50, né? Ele fez vários exames, não tinha nada de errado no cérebro dele, não tinha nada acontecendo, e simplesmente sumiu. As crises sumiram. E a única coisa boa que aconteceu foi ele ter sido linkado imediatamente com todo o sistema de saúde daqui. Entendi. Então, Então, funcionou como se fosse uma porta de entrada, né? Não do jeito que você queria, mas foi bom, no final das contas, né? Foi exatamente, importante. porque como ele foi hospitalizado, então lá ele viu o neurologista, né? Aliás, o neurologista viu ele, os terapeutas também, ele teve atendimento de fono, físio, TO. E como era um caso muito raro, todo mundo se interessava. Eu lembro do quarto dele ter vários estudantes de medicina também, enfim, me investigar. Então foi assim que a gente conseguiu rapidamente ser linkado ao sistema de saúde. Então, na semana seguinte, quando ele saiu do hospital, ele já estava com todas as terapias agendadas. Então, a gente teve muita sorte nisso. Foi um momento muito difícil, mas foi assim que a gente conseguiu rapidamente iniciar as terapias dele. Só que, comparando com o sistema de saúde do Brasil, as terapias são muito... É diferente, não é todo dia, não é toda semana, as terapias acontecem em blocos. Então, eu pensei que isso não ia funcionar, e aí eu realmente ia precisar estimular em casa. E foi quando a virada da minha marina profissional começou. Queria te perguntar uma coisa, por exemplo, qual foi a diferença do sentimento? Dos 3 momentos. Quando você estava no Peru, que o médico disse que o Bernardo era uma criança cega. Quando você vai para o Brasil, que você descobre que ele tem síndrome de Gilbert e que ninguém sabe o que é que isso significa. E quando você chega na Irlanda, mesmo sem ter o acompanhamento que você achava que você gostaria que ele tivesse, mas que minimamente ele tem e que as pessoas se preocupam com ele. Como é que é o sentimento de mãe
nessa sensação aí, porque isso é uma montanha-russa, né? É um turbilhão de informações sobre seu filho que você fica até então de mãos atadas até perceber que você precisa tirar essa algema para poder apoiá-lo, né? Então, assim, É, como é que tu vivesse isso tudo antes até chegar nessa virada de chave? eu acho que a parte mais difícil, o sentimento mais pesado, na verdade, foi o primeiro diagnóstico, né? Quando o médico falou que ele era cego. E Uhum. toda aquela a idealização do que você, enfim, por mais que a gente sabe que a gente não tem controle, né, naquela época eu não sabia que eu não tinha controle, eu descobri que eu não tenho controle sobre meu filho depois, né, sobre as escolhas e o futuro dele depois, mas naquele momento eu ainda achava, eu ainda tinha a ilusão de que a história dele estava sendo escrita por mim e por Rodrigo, e era isso. Então, esse primeiro diagnóstico de cegueira foi o que deixou a gente mais desesperado. Eu lembro que o sentimento era de desespero mesmo, de tipo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Como eu vou alimentar o meu filho? Eu ficava pensando, como na hora de introdução alimentar? Como é que eu vou? Como é que ele vai ver a comida? Meu Deus, lógico que ele vai saber que a comida está na frente dele, mas naquele momento eram essas perguntas que eu tinha, né? Claro, É, até porque você não tinha experiência com isso. Normal. nenhuma, né? Então, assim, e aí quando você recebeu o diagnóstico de síndrome de Ober, que é, se a gente for comparar, muito mais complicado, porque ser cego é só não ver. Mas a expectativa era que se ele fosse cego, somente cego, ele ia conseguir falar no tempo, ele ia conseguir andar no tempo, ele não ia ter questões sociais, ele não ia ter questões comportamentais, ele não ia ter questões de aprendizado. Então, no fim das contas, ser só cego era muito mais simples do que ter a síndrome de Joubert, que era um negócio que ninguém conhecia e que vinha junto com várias outras questões. E, além disso, a síndrome de Joubert também é uma síndrome que tem muitas doenças associadas. Então, muitas pessoas têm questões nos rins. Conheço inúmeras crianças que fizeram transplante de rins. Tem crianças que não conseguem se alimentar direito. Não é o caso do B. Mas, assim, poderia acontecer. Então, só que eu já estava tão anestesiada e o baque foi tão grande do diagnóstico de cegueira que quando eu recebi o diagnóstico da síndrome de Obel, eu só segui em frente. Não, eu não me lembro de ter ficado tão abalada emocionalmente como quando eu recebi o diagnóstico de cegueira. Então, quando a gente pensava em a comparação da cegueira com a síndrome de Joubert, a síndrome de Joubert era muito mais complicada, né? Inclusive por ser um território que ninguém conhecia ainda. Só que eu acho que o baque foi tão grande do primeiro diagnóstico que quando eu recebi o diagnóstico de síndrome de Joubert, para mim, foi uma resposta. Eu, tipo assim, beleza. É isso então? É por causa disso? Então, massa. Então, vamos. Então, eu não me lembro de ter tido um sentimento tão pesado, ruim e difícil, que me gerasse tanta ansiedade como o primeiro diagnóstico, né? Então, comparando o primeiro momento com o segundo momento, o primeiro momento foi muito mais difícil e desesperador. O segundo momento parecia que eu já estava mais preparada mesmo, assim, tipo, beleza, é isso, então vamos embora. E aí, quando a gente chegou aqui e a gente começou a receber o atendimento e o suporte, foi um alívio, na verdade, né? Eu fiquei muito aliviada de saber que ele ia ter o suporte que ele precisava e com profissionais tão humanizados da rede pública, ainda por cima, né? Então, é, foi um alívio, na verdade. Foi um alívio ver que ele ia estar sendo bem encaminhado, por mais que as pessoas não conhecessem a síndrome, as pessoas conheciam crianças atípicas e de uma forma muito gentil e humanizada. Então, foi um alívio. Na verdade, o primeiro diagnóstico recém-mãe, acho que também tinha tudo isso de recém-mãe, estar morando num lugar que eu não conhecia, enfim, sem experiência nenhuma de nada, e ainda com um diagnóstico onde desabou todos os meus castelos que eu um dia tinha pensado, planejado para ele, né? Então, quando você se imagina Marina, mulher, mãe, sonhadora, planejadora, e você vê que tudo isso não depende só de você e das suas vontades, você começa a perceber que tem mais pessoas, no caso, o próprio B, que depende de você para que os planos que você sonhou para ele, que talvez não sejam os planos que deveriam ser os planos dele ou os sonhos dele, mas que você precisaria se reinventar para que você pudesse fazer o máximo possível para que ele fosse a criança mais feliz do mundo
que ele pudesse ser e que você iria se esforçar, porque você tomou uma decisão para isso em algum momento, né? É. E aí, é nessa tomada de decisão, quando você entende que, cara, ou eu aprendo tudo que eu posso para que meu filho seja a criança mais feliz que ele possa ser, porque assim, tu falasse que tu ia se emocionar, mas eu falar de filho para mim é demais. Mas eu acho que assim, a gente não precisa ser o melhor pai do mundo, a gente só precisa ser o melhor pai que os nossos filhos possam ter, É. né? E eu acho que é isso que você entendeu naquele momento. Cara, como é que eu posso, enquanto mãe, que não sei nada, sou bióloga, né? Cara, como é que eu posso fazer para que Bernardo seja o mais feliz dentro, me perdoe o uso da palavra, dentro das limitações que a síndrome traz para ele? Mas como é que ele pode vencer, inclusive, essas limitações? Ou como é que essas limitações podem não ser um problema para ele? Que eu acho que é o grande objetivo da gente enquanto pai, né? Porque a gente quer. Eu vou trazer um exemplo para você, muito simples, que fica muito distante, inclusive, do que você vive. Mas, por exemplo, Maria tem uma grande dificuldade na natação. Hoje, ela é muito melhor do que o que ela era antigamente. Mas ela nunca participou de um evento de natação da escola, porque ela nunca estava apta ao evento. E Sim. na última, eu questionei a escola. Eu faço, tá, mas em que momento ela vai estar apta? Porque se ela nunca estiver, ela nunca vai participar da natação, do evento da natação. E ela tem vontade de participar. Então, criem como é que eu posso dizer? Uma subdivisão, né? Uma divisão, um tipo de natação para crianças que precisa que tenha um profissional dentro d'água para ajudar caso eles precisem. Mas me deixem que ela participe, É, sabe? Tipo, para ela é importante, né? sim. Então, assim, tipo, eu vejo nela, ela estava empolgadíssima, achando que ia participar da última apresentação de natação, do último Competição. campeonato que teve, e ela não foi convocada. E para ela foi frustrante, entendeu? Assim, eu fico pensando em você, cara, é o que você começou a falar. Cara, pessoal, como é que vai ser o B? Como é que ele vai lidar? Como é que vai ser o crescimento? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser quando ele crescer? Como é que vai ser a aceitação dos colegas? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Aí pensando em tudo isso e talvez no não modelo ideal que você queria de atendimento da saúde pública da Irlanda ou do Brasil, de onde fosse, para o Bernardo, você começa a se especializar no assunto. E aí entra a Marina Mello Play, né? Assim, como é que começa isso, então? De onde é que surge essa vontade, né? Não, de onde é que surge, não, já surgiu. Mas assim, como começa tudo isso? Estudar, livros, cursos, como é que isso surge? Então, antes de começar a falar sobre isso, eu queria voltar na parte da limitação. Eu aprendi muito cedo com ele que as limitações dele não eram motivos para a infelicidade dele. Perfeito. Então, independente das limitações dele, ele iria ser feliz. Porque o que, que acontece? Existe muito o preconceito, né? Com as pessoas com deficiência, no real sentido da palavra, né? A gente achar que só porque ele tem uma deficiência, ele não vai fazer isso, isso e isso. Só porque ele tem uma deficiência, ele não pode ser feliz. Só porque ele tem uma deficiência. Isso vem. E é por isso que eu tive tanto medo quando eu recebi o diagnóstico de cegueira dele, porque na hora eu vi, ele não vai poder fazer nada do que eu planejei, né? Mas assim, isso é puro capacitismo, né? Puro preconceito, porque e a gente vive a maternidade atípica, a parentalidade atípica, na verdade, é isso, uma quebra de preconceitos diário, porque a gente vem de uma sociedade preconceituosa e eu preciso quebrar os preconceitos com o meu próprio filho, com a minha experiência de mãe. Então, eu entendi logo muito cedo que as limitações dele não seriam impedimento para ele ser feliz. E eu também atrelo muito a felicidade à independência. Então, para mim, trabalhar a autonomia e independência dele era a minha prioridade. E nisso vem independência física, né? Então, tudo que ele conseguisse fazer dentro do que cabia a ele, ele ia conseguir fazer, eu ia ajudá-lo a fazer. E independência também emocional. Eu queria muito que ele fosse uma pessoa, enfim, independente emocionalmente, uma pessoa forte emocionalmente, porque eu acredito que a felicidade também é aí, né? É você se sentir capaz, é você ter autoestima, é você se reconhecer nas suas potencialidades. Então, para mim, eu queria muito
focar nisso. Eu preciso que ele seja autônomo e independente o máximo possível. O que ele conseguir fazer, ele vai fazer. Né? Então, para mim, esse era meu primeiro objetivo quando eu pensava em estimular ele em casa. E aí, quando foi, né, que tudo isso começou? Na Marina, verdade, foi... mas deixa eu só te atrapalhar de novo. Esse teu comentário aí da autonomia e da independência, eu acho que é muito pertinente, porque os pais, na verdade, todo e qualquer pai que quer que o filho seja uma pessoa, eu vou usar um termo bem na brincadeira, desenrolada, seja uma pessoa que, que se vire, ela precisa trabalhar a autonomia e independência disso, tá? Uns mais, outros menos. Mas sim, eu acho que eu tenho até uma consideração que eu sempre faço, que assim, tudo que Maria puder fazer sozinha, ela vai fazer sozinha. Eu não vou, Maria faz, papai, pega água para mim, eu faço, não. Não é porque eu não quero pegar água, não é porque eu sou um mau pai para ela, é porque eu acho que ela precisa aprender a pegar água para ela. Sim. Porque se eu fizer tudo o que ela quer, mas coisas que ela pode fazer, eu não estou contribuindo para o desenvolvimento dela. Eu estou o contrário. Eu estou atrapalhando o desenvolvimento dela. E quando Sim. você traz isso em relação ao B, que tem alguns pontos que sejam mais. Que gerem uma necessidade de atenção maior. Então, assim, cara, eu faço, puta, velho, eu me identifico e eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer isso ser mais falada, sabe? Assim, porque eu acho que os pais terminam hoje, tem tanto modelo de educação que termina sendo a maioria deles tão permissiva que a gente esquece que amor não é permissividade, né? Amor é fazer o melhor para que nossos filhos sejam pessoas melhores, Sim, né? sim, Então, sim. eu queria te agradecer por esse teu comentário aí, porque assim, porque me toca e me faz perceber que eu preciso fazer mais por Maria também, no sentido de talvez fazer junto com ela, de fazer com que ela faça sozinha, né? E Sim. quantos pais poderiam fazer isso também? Sim. Não, a gente poderia fazer um podcast só falando sobre esse assunto, porque para mim, na verdade, é o meu ponto principal nos meus atendimentos de orientação parental, um ponto principal com os meus clientes minhas crianças, né, dos meus atendimentos terapêuticos e meu filho, porque eu acho que a felicidade ela está muito atrelada a você se sentir capaz de fazer as coisas, né? Você se sentir capaz de fazer as coisas faz com que você se sinta bem com você. E para você ser feliz, você precisa estar se sentindo bem com você. Enfim, é um E- negócio que, entendeu? Então, já está aqui, ó, e ao vivo gravado, a gente já está combinando que a gente vai criar um quadro entre o perfil Marina Mello Play e o pai da Mariá, para que a gente possa discutir alguns assuntos mais teóricos, trazendo exemplos da vida real. Massa. Combinado? Então a gente Fechado? já vai pronto Vamos rindo. aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre Marina, de mãe a especialista. Então, tá com o pau aí Então, agora, eu quero ouvir como é que Marina começa a ser especialista. e aí foi muito natural, na verdade. Eu comecei a estudar por conta própria. Ok, beleza, o que é desenvolvimento infantil? O que esperar do desenvolvimento de Bernardo? Depois que a criança sustenta o pescoço, faz o quê? Entendeu? Eu sou uma pessoa que precisa planejar. Isso é uma questão minha. Eu sou uma pessoa que se planeja, uma pessoa que tem uma agenda de todo canto, eu sou uma pessoa que tem lista e eu preciso disso para organizar o tanto de ideia que eu tenho na minha cabeça. Sem minhas listas e minhas planilhas, eu não sou ninguém. Então, eu usei essa minha habilidade, inclusive uma habilidade que eu usava no meu trabalho como bióloga, né, de gestão ambiental, que era o que eu fazia no Brasil, eu era gestora ambiental. Então, era uma habilidade que eu tinha no meu trabalho e que eu uso para a minha vida, que é o do planejamento visual. Então, eu fiz, certo, mas e aí? A criança sustenta o pescoço, faz o que depois? Ah, a criança rola. Então vamos ver esse menino rolar aqui. Obviamente, com o auxílio, né, das terapias. Então, a terapia aqui, ela é muito centralizada na família. Então, eu vou na sessão de terapia, o meu filho faz uma sessão, o terapeuta, ele me orienta, certo? Eu vou para casa, na outra semana eu tenho outra sessão de terapia. Então, eu não vou ficar uma semana esperando a terapia acontecer, eu preciso botar a mão na massa. Então, com o auxílio dos terapeutas, eu comecei a estudar por conta própria. E aí, tudo que eu aprendia, eu compartilhava nesse perfil do meu Instagram, que antigamente chamava Estimulação Precoce, hoje é Marina Mello Play. Mas era Lembro. grande estimulação precoce, né?
Enfim, que é a estimulação precoce, ela é uma modalidade de estimulação ali do 0 aos 3 anos. Então, foi por isso que eu chamei meu Instagram dessa forma. E aí, eu comecei a compartilhar o que eu estava aprendendo, porque eu procurava na internet ideias de brincadeiras, ou, enfim, e não existia, não existia. Só existia perfis de crianças com deficiência de modelinho, né? Crianças com síndrome de Down, fazendo foto lá. Mas, na realidade, eu fui por trás das câmeras, o estresse, o desafio, a criança que não consegue ficar em pé, não existia, ninguém mostrava. Então, eu pensei, tem outras mães e outros pais e outros profissionais precisando dessa formação. Não é possível que só sou eu que estou aqui com esse desafio de não saber o que fazer com minha criança em casa. Não tem, não é possível. Então, se eu não acho esse perfil, eu vou criar esse perfil. Então, eu criei um perfil mais focado na maternidade, não tinha viés nenhum profissional ainda. E aí, eu comecei a estudar e vi o curso aqui de desenvolvimento infantil aqui na Irlanda para trabalhar em escolas. Na época, eu não tinha a intenção de trabalhar em pré-escola, mas eu queria fazer o curso porque eu achava que ele ia me trazer, né, enfim, instrumento para ajudar o meu filho. E no meio do curso, eu decidi que eu queria trabalhar com crianças. Então, foi quando eu finalizei o meu curso de educação da primeira infância e fui trabalhar em pré-escola, onde eu trabalhei por 5 anos. Então, eu fui educadora da primeira infância por 5 anos. E, em paralelo a isso, já com o meu profissional no Instagram, eu também fiz o curso de educação parental na Inglaterra. E me certifiquei educadora parental. Por quê? Porque nesse mesmo período aí, Bernardo já tinha uns 2 anos, começou a fase das birras. E as birras de uma criança atípica, meu amigo, o negócio é intenso. E aí eu brincava, que eu sempre. Isso é uma característica minha, né? Eu sempre faço piada dos meus desafios, que eu acho que é um escudo, na verdade, né? Se eu tô tirando onda comigo, ninguém vai tirar. Então, eu tiro primeiro. E aí eu falava, cara, o Bernardo é todo atrasado, mas a birra chegou nos 2 anos. A única coisa. A parte chata chega no tempo certo, né? O Gente, foi sofrimento até atrasa, mas precoce. os saltos não deixam de vir, né? Nada aconteceu no tempo esperado, mas a birra não veio, inclusive, antes. Veio antes. Então, assim, e aí era muito também no começo da história da disciplina positiva, da educação respeitosa, etc. E aí, todo o conteúdo que eu via, eu cheguei a fazer um curso, mano, não é para mim. Isso não fala com a minha realidade. Eu não Uhum. vou sentar e conversar com meu filho, ele não me entende. Não vai ser através da conversa que eu vou conseguir. Ele não fala, não vai ser através da conversa que eu vou conseguir me conectar com ele. É outro rolê, eu não sei qual é ainda. Então foi quando eu entendi que eu ia aprender para mim e ia compartilhar o que eu sabia. Então, Tá. para mim, sempre foi assim. E aí foi quando começou a aparecer famílias interessadas na minha orientação. A partir daquele momento lá, comecei a falar sobre isso no Instagram e a galera começou a me perguntar se eu poderia ajudá-los. Era isso. Isso. E eu ajudava de forma muito simples, né, muito orgânica, através do direct. Né? Então a galera vinha conversar comigo, eu dava várias dicas, aí eu pensei, tipo, cara, isso não tá certo. Eu não posso ficar dando dica aleatória assim para as pessoas sem conhecer elas, sem saber de fato qual é o desafio, sem saber de fato qual que é a dificuldade da pessoa. Então eu preciso começar a marcar horário com essas pessoas, entende? Então foi aí que eu comecei a trabalhar como orientadora parental e, e de forma online também criei o meu primeiro e-book, que era um e-book de atividades para crianças com deficiência. Então, o meu primeiro produto digital, na verdade, foi em 2019, com um e-book para crianças com deficiência. E aí eu não parei mais. Esse Então, e-book aí foi quando ele ainda está disponível, ele foi atualizado. Como é que é isso hoje? ainda está disponível. Eu tenho outros e-books, eu tenho de 0 a 1 ano, tenho de 1 a 2, 2 a 3, da primeiríssima infância. E eu tenho outros e-books de brincadeiras também, não só para crianças atípicas. Tá tudo disponível, tá tudo disponível. Tem cursos. Então, aí, à medida que eu fui entendendo os meus desafios e colocando em prática o que eu vinha estudando, eu comecei a digitalizar isso, Que né? massa. E eu pensava assim, cara, isso dá certo para mim, isso funciona para minha família. Eu não tenho como ficar com esse conhecimento só para mim. Era muito isso que eu pensava, sabe? Eu preciso compartilhar isso. Eu vou te convidar para outro projeto depois também, tá? Já aproveitando a oportunidade. Eu tinha um Ah, bloco de perguntas aqui que eu vou deixar
para a gente conversar já no quadro que a gente vai criar junto, tá certo? Porque Certo. senão eu vou gastar até um quadro já pronto aqui que eu tenho. Mas eu vou te perguntar, fazer algumas perguntas agora para a gente já ir puxando até para o final dessa conversa de hoje. Como a gente comentou, eu gosto muito de falar. Mari gosta muito de falar desde sempre, né? Desde que eu a conheço, quando a gente era estagiário e tínhamos amigos em comuns. E a gente pôde viver um pouco, cada um à distância, cada um a paternidade e a maternidade do outro, né? O que foi bem legal. Eu vou te fazer uma pergunta. Agora, deixa eu dizer, eu não Ah, cheguei ainda na parte de falar da minha transição de educadora para terapeuta, tá? Ainda tem o segundo então, round então, aí. então entre, porque para mim é a mesma coisa já. Vá-se embora. Não. Então, o que aconteceu? Eu comecei a entender que, naquela busca da autonomia, independência e felicidade, o mais importante não era o desenvolvimento cognitivo, físico, motor lá da criança. Era isso aqui, né? Era o desenvolvimento emocional. Obviamente que conseguir, enfim, ter independência física é muito importante. Mas eu via que, principalmente para as crianças atípicas, com muita dificuldade sensorial, enfim, verbal, social, o emocional era muito maior. Eu gosto de falar que as emoções, não vou generalizar, obviamente, mas as emoções das crianças atípicas, elas são muito maiores do que o corpinho delas. Então, tipo assim, a alegria da criança atípica, ela sai, né? Ela sai pelas mãozinhas. A tristeza da criança atípica, ela se estoura no chão com muito mais intensidade. E eu percebia que, olhando o meu filho e olhando as crianças que eu trabalhava na pré-escola, que isso era uma falta. Tanto os profissionais quanto os pais não sabiam como ajudar a criança a desenvolver habilidades emocionais que fossem ser ferramentas para que eles conseguissem alcançar essa felicidade, essa autonomia, essa dependência que eu acredito ser muito importante. Então, foi quando o meu filho começou a fazer terapia, né? A modalidade que eu trabalho é a play therapy, que no Brasil existe a ludoterapia. Ela é similar, mas não é a mesma coisa. Mas a ideia é usar o brincar como ferramenta de comunicação, né? O brincar é a linguagem da infância. Então, e é uma linguagem universal, né? Não existe inglês, português, japonês. O brincar é único, né? E não precisa de palavras para isso. Então, a play therapy, ela usa o brincar o brinquedo como se fossem as palavras e o brincar e a brincadeira uma conversa. Então, é nesse ambiente terapêutico com brinquedos que a criança consegue explorar o seu emocional e lidar com suas frustrações e aprender ferramentas de autorregulação. Então, hoje esse é o meu trabalho. E como esse virou meu trabalho? De novo, meu filho. Eu comecei a perceber que Bernardo estava precisando de terapia por questões emocionais, sociais da escola, hoje ele tem 8 anos, então estava acontecendo muita coisa que ele precisava aprender sozinho a lidar. E eu descobri a Play Therapy e ele começou a fazer a Play Therapy. E mudou da água para o vinho, né? Obviamente, com o meu suporte também de educadora parental e toda essa questão da educação respeitosa, etc. e tal, que também dá ferramentas para a criança desenvolver habilidades emocionais. Mas ele fazendo terapia, ele desenvolve as habilidades dele mesmo, assim como qualquer terapia, né? A gente vai para terapia para aprender a lidar com as nossas questões. Não sou mais eu ensinando a ele a lidar com as questões dele, é ele aprendendo a lidar com as questões dele. E aí eu fiz, cara, eu também quero fazer isso para outras crianças. Eu vi o meu filho tão bem, que eu fiz, eu também quero fazer isso para outras crianças. Eu também quero ajudar as crianças no quesito emocional, é isso que eu quero fazer. E foi aí que eu comecei a fazer o meu mestrado em Play Therapy. Terminei o meu mestrado e agora eu estou fazendo o doutorado, né? Então, inclusive, hoje chegou a minha carteirinha, acabou de chegar a minha carteirinha de estudante da Inglaterra, tá? Muito bem. E é isso. Então, hoje eu sou terapeuta infantil e também educadora parental. Então, eu trabalho em escolas, atendendo crianças e online com famílias. Então, hoje me diz assim, de forma remota, quais são os serviços que você presta para as famílias que te procuram? Eu presto consulta de orientação parental, tá? Com foco não só na questão de desenvolvimento cognitivo, mas também desenvolvimento emocional e também de orientação parental em relação a como lidar, né? Como fazer, em dicas e estratégias personalizadas, porque para a criança atípica precisa ser personalizado,
em relação à rotina e o desenvolvimento global da criança. E essa Então, parte hoje mais meu trabalho remoto é isso. do brinquedo é mais focada dentro, assim, em sala, né? Na Irlanda, com os alunos diretamente, não é isso? Isso. Marina terapeuta, só aqui mesmo na Irlanda. Eu trabalho fixo em uma escola nacional aqui na Irlanda. Eu tenho lá meu consultório e eu atendo as crianças da escola, né? E, em paralelo a isso, eu faço um trabalho de educação parental. Porém, muitas ferramentas da terapia infantil eu também ensino para os pais, né? Questões de mindfulness, relaxamento, tipos de brinquedo que podem ajudar na regulação emocional. Então, na minha consulta de orientação parental, eu levo muito do meu conhecimento em relação não só à educação infantil, como também da terapia, né? Da terapia do brincar. Quando tu abrir uma vaga de estágio, eu quero concorrer, tá bom? Eu sou Pode deixar. minha orientação parental também, e aí acho que a gente... E Ó, também trabalho com profissionais, tá? Eu também faço supervisão previsão, de profissionais em relação a tanto orientação parental, profissionais também como fono. Eu acompanho uma fonoaudióloga do Brasil, que ela me traz os casos das crianças atípicas dela, que ela tem questões, dificuldade com as questões emocionais da criança, por exemplo, que são barreiras que impedem ela de conseguir colocar o plano dela de fono em prática. Então, eu ajudo ela com estratégias emocionais para que ela consiga tornar o ambiente terapêutico dela mais enfim, confortável emocionalmente falando para a criança. Então, também faço esse tipo de trabalho para profissionais. E tem cursos online, tem um e-book, tem um tudo. Vamos lá. Então, agora eu vou voltar para as minhas perguntas. Vai. E a primeira pergunta, eu acho que já é uma pergunta que que toca lá dentro do coração. O que é que Bernardo te ensinou que em nenhum livro você aprenderia? Acreditar e esperar o tempo das coisas acontecerem. Que não é o tempo certo para a gente, mas é o tempo certo para ele. Mas a gente pode dar uma forcinha, né? A gente pode dar uma forcinha, a gente pode dar uma... encurtar, sei lá, encontrar melhores caminhos. Perfeito. E aí vou trazer outra pergunta, e agora já mais pro lado profissional. Como é poder ajudar famílias do mundo todo? E, assim, basicamente, tu atende famílias que são brasileiras espalhadas pelo mundo, ou tu atende também famílias de outras nacionalidades? Assim, eu falo Meu maior da escola, tá? primeiro é massa. É muito massa trabalhar com famílias diversas, né? E a internet ela ajuda muito isso, né? De você realmente acessar muita gente, né? Eu também faço trabalho voluntário, eu também faço orientação parental voluntária, tá? Então, tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade que entram em contato comigo e eu ofereço trabalho de orientação parental. E esses casos são os mais especiais, porque é uma realidade completamente diferente da minha, né? Eu já atendi uma mãe dentro de uma oca, amamentando o seu bebê. E essa história é uma história muito, muito impactante para mim. Foi muito no começo do meu trabalho de orientação parental, que aí eu falei assim, coloca o teu bebê assim, encostadinho na cama, que aí faz assim, assim, assado. E ela disse, serve na rede, porque eu não tenho cama. Aí eu, serve, Marinha, serve. Sabe, assim, tipo, você aprende muito mais do que estava escrito que você ia aprender. Então, ter acesso a famílias diversas é algo muito, muito especial para mim. A oportunidade de ter acesso a tantas famílias diferentes, que se eu tivesse num consultório, enfim, dentro Padrão. da minha cidade, presencial, eu não ia poder ter acesso a tantas histórias tão diferentes da minha, né? E ampliar, inclusive, o meu olhar sobre famílias, né? Uhum. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hoje, você se vê mais como uma especialista ou como uma mãe que aprendeu a escutar a dor de outras famílias? Gente, não dá para separar. Uma coisa que eu escuto muito dos feedbacks das famílias que eu atendo é como eu consigo enxergar a dor deles, por também ser uma dor minha. Independente, falei agora de famílias diversas, né? São realidades muito diferentes. Mas, no fundo, a dor e o desejo são os mesmos. Independente de onde você esteja, independente da tipicidade do seu filho, independente se tem alguém pior ou melhor, não importa. Não importa se tem uma criança que tem mais dificuldade que a sua, é a sua que está aqui, que está dentro da tua casa, que é a tua que te preocupa. Não importa se tem uma criança que está numa situação mais ou menos difícil. Então, assim,
Eu acho que isso é uma coisa que conecta muito. Embora eu não ache que para você ser um bom profissional, você precisa ter experiência de vida. Né? Para você ser um bom obstetra, você não precisa ter parido. Não tem nada a ver. Porém, o que eu escuto de feedback é que por também viver a maternidade atípica, inclusive as coisas que eu ensino, eu primeiro uso em casa, faz com que a escuta seja muito mais ativa e as estratégias muito mais eficazes, porque eu vejo no outro a vontade de verdade de fazer a diferença, né? Então, eu quero que aquelas famílias vivam as experiências positivas do que eu ensino, da mesma forma que eu coloco em prática para mim, por ter aprendido aquilo. Então, eu não consigo separar. Mas eu acho que isso já é uma resposta. Quando você se identifica como um especialista ou como uma mãe que entende a dor dos outros, é como se essas respostas se completassem, né? Porque eu me torno um especialista por ser uma mãe que entende a dor dos outros. E aí isso me faz... Isso é muito mais fácil para mim e é muito mais confortante para os outros terem essa percepção. E, inclusive, eu não seria especialista de desenvolvimento infantil se Bernardo não fosse uma criança típica. Isso não teria acontecido. O rumo seria outro da história. Totalmente diferente. Não seria. Não existiria. Não existiria a chance de eu ter mudado de carreira. Porque quando eu vim lá atrás, Bernardo tinha 5 meses e eu estava de licença maternidade. A minha ideia era que quando ele fizesse 1 ano e começasse a creche, eu ia voltar a trabalhar, procurar emprego na área. Esse era o meu plano. Eu ia continuar sendo gestora ambiental. Eu estava de licença maternidade. Só que aí eu comecei a estudar, comecei a gostar e realmente achei que trabalhar com desenvolvimento infantil seria muito mais a minha praia. Então, se ele não fosse uma criança típica, eu não teria tido essa virada. Eu vou te fazer uma última pergunta agora. Marina, como é que você gostaria que Bernardo falasse de você para as pessoas depois de tudo que você fez para o bem dele? Gente do céu. Cara, eu vou responder, inclusive lembrando de um dos meus, não só do meu filho, mas de do meu primeiro paciente de terapia, tá? Na minha última sessão com ele, eu cheguei para ele e falei: o que é que você aprendeu nesse seu processo terapêutico? Né? Qual foi o teu maior aprendizado aqui, nesse tempo que a gente passou junto em terapia? E aí ele falou assim: eu aprendi que quando eu tô triste eu brinco, que daí eu fico feliz. E isso é exatamente a chave da play therapy, né? É você realmente usar o brincar como uma ferramenta de desenvolvimento emocional e de autocuidado e tal. Então, eu queria muito que o meu filho lembrasse de mim e falasse de mim para as pessoas como uma pessoa que usa o brincar para ensinar a felicidade. Porque, e principalmente quando a gente fala de brincar da criança típica, cara, é tão difícil desenvolver o interesse do brincar da criança típica. E isso é um desejo muito grande de comum a muitos pais de crianças que têm dificuldade em brincar. Cara, eu queria ver meu filho brincando. Eu queria ver meu filho brincando. Essa é uma das primeiras questões dos pais que entram em contato comigo para orientação parental. Eu queria ver meu filho brincar. Ele não brinca, ele não sabe brincar, ele não tem interesse em brincar. E construir a minha relação com meu filho com base no brincar é muito especial para mim e é muito especial para ele. É o nosso momento de conexão. É o nosso momento em que eu conheço ele, que ele me conhece, que a gente se entende através da brincadeira. Então, eu queria muito que ele se referisse a mim usando o brincar de alguma forma para se conectar comigo. Eu anotei aqui para não esquecer, porque isso foi para mim também. Eu tinha te pedido para tu trazer alguma coisa. A gente normalmente pede para os nossos convidados para ajudar a decorar a nossa ambientação aqui. Hoje a gente tem o unicórnio de Mariá, o Fala Papito, a capivara que ela ama e que ela vai brigar comigo porque eu tirei do quarto dela, e tem a minha tartaruga ninja, que é o meu único brinquedo aqui. E aí eu te pedi para trazer alguma coisa que simbolizasse a sua relação com a sua profissão, com o seu filho, com os dois, como você quisesse. Conseguiu pensar em alguma coisa para trazer? Sim, tá aqui na minha mão. Posso mostrar? Todo seu. Uma ampulheta. Fale de tempo não, que eu choro só de pensar.
Essa é a ampulheta, e eu tenho várias ampulhetas, tá? E essa é a minha mais longa, de 30 minutos. Eu podia ter pego a de 1 minuto, mas eu peguei a de 30, porque você me conhece de muito tempo e você sabe que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. E quando tu me pediu para escolher um objeto, eu me lembrei de uma dinâmica que aconteceu na minha faculdade, no terceiro período, onde o professor pediu para cada um de nós falar sobre si usando um objeto, né? E eu escolhi uma bomba relógio. Tem uma bomba sem pavio. E isso me representava muito naquela época. Uma bomba sem pavio, eu não tinha paciência para nada. E não só eu não tinha paciência comigo, eu não tinha paciência com os outros, eu não tinha paciência com o processo das coisas. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico do Bernardo, enfim, no turbilhão do vai e vem da maternidade atípica no começo, onde eu não conseguia ter perspectiva de nada, eu lembro de ter falado assim, Bernardo é meu projeto que eu não posso desistir. E eu sempre Não, desistia das coisas. não dá para ser uma bomba relógio. Não dá para ser uma bomba Não dá relógio. mais para ser, não cabe mais. Não cabe. E eu aprendi a não ser, eu aprendi a esperar o tempo das coisas acontecerem, eu aprendi que a gente precisa de tempo para amadurecer e que não adianta a gente tentar apressar as coisas. Eu aprendi a colocar a minha ansiedade no lugar que cabe, no lugar que ela precisa estar. E além disso, né, a ampulheta tem o tempo, ela também é passagem, né? Ela também é passagem. Se a gente colocar assim, ela também é passagem, ela não é só tempo, ela é transformação, né? Então, isso também para mim fala muito da minha jornada maternidade barra profissional, porque é transformação. Eu me vejo uma pessoa completamente transformada por causa da minha maternidade. Foi como eu falei, né? Se eu não tivesse um filho atípico, talvez eu não estaria aqui hoje conversando contigo sobre esse assunto, porque não teria sequer passado na minha cabeça essa transformação. E é isso, aprender que esperar o tempo das coisas sem também ficar esperando, sem fazer nada, né? As coisas não acontecem se a gente não se colocar em movimento, né? E a ampulheta, para mim, também é movimento. Nunca consegui pensar tanta coisa em relação à ampulheta. É, Inclusive, já vou colocar no meu Amazon aqui na lista de desejos um conjunto de ampulhetas para mim, para poder me ajudar também a controlar meu tempo, porque hoje é tudo no meu relógio e o relógio gera ansiedade também, né? pois é. O E relógio. além do que, eu também uso a ampulheta no meu trabalho, não para medir tempo. Eu tenho no meu kit, na minha sala de terapia, eu tenho um kit de brinquedos sensoriais, e a ampulheta eu percebo que as crianças olham muito assim também como um objeto calmante. Fica só olhando, vendo a areinha cair. Então, é isso. Também é relaxamento, algo que eu precisei também aprender a fazer, a cuidar da mente, para poder cuidar da mente dos outros, das crianças. Muita coisa. Isso aqui, ó, a gente pode conversar um tempo sobre a ampulheta. O simbolismo atrás da ampulheta. Mais um episódio no nosso quadro. Já Eita. está definido o tempo e a ampulheta. Já Adoro que a tem. gente tem pautas Não falta prontas. não, meu filho. Não falta não. Eu vou começar a anotar aqui para a gente começar a trocar umas ideias das reuniões do. Quando a gente comentou, quando a gente falou, eu disse, vamos marcar a conversa lá de quê? De podcast ou de business? Aí eu disse, eita, vamos fazer as duas, uma de cada vez. Um de cada vez. Então, Mas, massa, ó, vamos embora. chegando ao fim aqui agora, eu queria perguntar, te pedir, como é que as pessoas te encontram? Como é que hoje Marina está? Mas antes disso, eu queria até. Eu não sei se é no seu perfil. Tu tem um perfil pessoal e um perfil do Marina Mello Play ou é uma coisa só? Não, eu tenho um perfil pessoal fechado só para amigo e família, e o Mariana Mello Play é o meu profissional, e também eu tenho o Plays the Key, que é o inglês. Então, eu não sei se eu estou no de amigos e família, mas eu estou em algum deles. Que outro dia eu vi uma coisa muito legal lá e que me deixou, assim, eu estava num dia meio numa bad e me deixou feliz. Que era assim, era uma. Eu te respondi, você sabe qual vai ser esse dia. Você comentava que as crianças na Irlanda, a partir de, sei lá, 6, 7, 8 anos, começam a ir para os locais sozinhas, em grupo, porque a segurança é tranquila, né? Porque dá para ir, mesmo que seja um negócio meio distante, e é natural, né?
e a foto era de um grupo de crianças andando do outro lado da rua, indo para algum lugar, que eu não lembro qual era. E aí você fazia um questionamento, porque no outro dia a turma do B ia para a missa, que era em outro local, né? E você, preocupada, claro, como mãe, se valia a pena ele ir, ou se ia dar certo. E aí você foi falar com a professora, imagino, com a pessoa responsável, Sim. né? E ela disse, vai dar certo. Eu vou estar lá, vai estar fulano, vai estar cicrano, vão estar os amigos dele. E assim, acho que o principal de tudo isso é deixa ele viver, né? Deixa ele se desafiar também, né? É. Eu acho que a gente precisa. É claro que aí é mais fácil do que no Brasil. No Brasil é tudo muito mais difícil, essas coisas. E eu até brinquei, cara, eu queria poder viver isso com o Mariá. E aí é até um sonho, né? Mas talvez um sonho muito longínquo. Mas eu acho que vale a pena as pessoas seguirem também essas suas redes para poder presenciar isso, né? Sim. Participar disso, saber desses pontos, mesmo que seja em outro país. Mas não importa, às vezes a gente precisa adaptar aquela realidade à Sim. nossa realidade, Sim, né? sim, sim. Mas era isso, É, só esse comentário para agradecer a você também pelas suas postagens, né? Eu queria eu ter acho, tempo e paciência de fazer um pouco disso nas minhas também. na verdade, eu acho que aquele meu post, aquela minha reflexão, ela pode ser uma reflexão muito simbólica para as famílias olharem para si, para dentro das suas casas e verem aonde que elas estão se curando e controlando o desenvolvimento das crianças. Aquilo de novo que eu volto a falar da independência e da autonomia, né? Tipo, beleza, o seu filho não vai estar indo andar sozinho com um grupo de crianças para a igreja, porque aí é perigoso, mas o que dentro da tua rotina, da tua casa, do dia a dia do teu filho, ele poderia estar fazendo e ele não está fazendo por medo, por insegurança, por correria, pelo teu próprio preconceito em achar que ele não consegue, porque naquele momento eu achei que meu filho não conseguia. Eu não estou livre de não achar que ele não consegue, não. Tá? Eu continuo tendo situações, me pegando em situações que eu faço, acho que isso não é para ele. E aí precisa vir uma terceira pessoa e falar, deixa, porque a gente só aprende com oportunidade, ninguém aprende na teoria, a gente pode aprender muita coisa lendo, mas a gente só aprende de verdade quando a gente coloca em prática. Então, para desenvolver as nossas novas habilidades e potencialidades, a gente precisa se colocar, né, em movimento, a gente precisa expor as crianças a oportunidades. Então, não necessariamente andando na rua, mas o que Maria poderia estar fazendo hoje que ela é capaz de fazer e que ela não faz ainda, simplesmente porque ainda não se passou na cabeça de vocês, né? Então, aquela reflexão era mais sobre isso. Hoje, meu filho, inclusive, está na casa do amiguinho que dormiu lá. Então, ele fez lá uma festinha de pijama. E isso, para mim, é um passo incrível, né? Para a autonomia e independência dele. E, inclusive, ele achar que ele é capaz disso. Eu sou capaz de me virar sozinho sem minha mãe, né? Então, são pequenas oportunidades que a gente oferece para os crianças no dia a dia que, enfim, ajudam eles a acreditarem em si mesmos também. Isso para mim é muito importante. E Bernardo precisa saber que ele tem potencial e que ele consegue fazer as coisas que ele quer fazer, né? Isso é Perfeito. algo que a gente martela muito aqui e que eu levo também para todas as sessões de terapia e de orientação parental. A sua criança é capaz de fazer mais do Tá. que ela está fazendo. Então, repete aí quais são as redes sociais que tu tens hoje e as profissionais. Isso. Hoje eu tenho a Marina Melo Play, tá? Que é o meu Tem em Instagram, português. é o meu Instagram em português, onde eu compartilho os meus cursos, as minhas vagas de orientação parental, os desafios, reflexões dia a dia. E o Place aqui, que é o meu Instagram em inglês, para o meu público irlandês. Então, eu tenho esses dois canais de contato. E por lá as pessoas te encontram, mandam mensagem e se quiserem alguma coisa, elas conseguem conversar com você. É Exato, isso? manda mensagem no direct para mim e não só, enfim, marcar uma consultoria ou qualquer coisa, mas também tirar dúvidas rápidas. Eu estou sempre dando suporte ali também para as pessoas que me seguem. Que legal. Agora eu queria falar um pouquinho, só o que tem escrito na tua camisa aí, que tu falou Tá. que aqui, ó, eu vi que tinha escrito, eu disse, ó, eu tô com a minha camisa nova do Fala Papito, Gostei da cor. marronzinha. Ah, é porque essa aqui, hoje eu tenho uma apresentação, eu vou usar ela, eu já vim preparado para estrear.
Então, essa aqui tem escrito constância, persistência, paciência e maternidade atípica. Deixa eu levantar aqui. É uma camisa que eu fiz em parceria com a Fernanda, da Mama Comics. Ela é uma mãe atípica, ela também tem o diagnóstico, ela é autista TDAH, e o filho dela é autista TDAH, e ela tem uma empresa de camisetas inclusivas. Então, a gente fez uma parceria, o Instagram dela é @mamacomics, para quem tiver interesse, ou então entre em contato comigo também, e a gente, enfim, disponibiliza essas camisetas estampadas para todo o Brasil. Eu tenho essa e tenho várias. É uma coleção com acho que 5 estampas e essa é uma frase minha. Tomara que muito em breve a gente também tenha frases de paternidade atípica ou parentalidade atípica, porque eu acho que a gente aqui é o esforço da gente do Fala Papito, né? Claro que a gente fala sobre parentalidade, mas a gente quer que cada vez mais os pais estejam ativos e presentes nessa discussão, porque eu entendo que é muito melhor para a criança que todo mundo esteja envolvido do que somente a mãe. E a gente sabe que hoje 99% dos casos, e aí, pelo menos no Brasil, são responsabilidade única e exclusivamente da mãe de cuidar dessas crianças. Marina, que episódio, que programa, que bate-papo legal foi esse. Eu sabia que ia ser muito bom, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Porque tu não só trouxeste informação, mas trouxe também esperança para outras famílias, sabe? Você falou sobre nunca desistir, que a síndrome não pode limitar, que a gente precisa quebrar os preconceitos. Porque os preconceitos muitas vezes estão dentro de nós mesmos, dentro de nós enquanto pais. Imagina na sociedade que está aí o tempo todo querendo que tudo seja polemizado e criticado e que vire uma grande, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa ser mais calmo, mais leve e saber fazer realmente alguma coisa acontecer. Trabalhar autonomia e independência, isso vale para qualquer criança. Também você falou que não existe uma dor pior que outra, mas a gente precisa entender cada uma como ela é e tentar trabalhá-la da melhor forma. Ser uma mãe atípica te ajudou muito, mas te fez ser muito mais eficaz no cuidado com o B. A história mostra que muitas vezes a gente não escolhe o caminho, mas a gente pode escolher como caminhar. E você caminhou com coragem, com amor, com vontade. Uma vontade gigante de fazer essa diferença. E não só na vida do B, mas também na vida de outras famílias. E a partir de hoje, quando eu estiver triste, eu vou procurar brincar do meu jeito, para encontrar, para buscar a felicidade. Se isso vale para as crianças, provavelmente vale para os adultos também. E essa fala, hoje, ela foi muito para mim, especialmente para o dia de hoje. Eu precisava ouvir isso. Muito obrigado. O conceito de brincar talvez não seja literal, mas de entender que a gente precisa, muitas vezes, fazer um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. E falar sobre o tempo, tudo tem seu tempo. A ampulheta é tempo, é passagem, é transformação. E hoje eu me sinto transformado depois de toda essa conversa. Esperar o tempo, mas não esperar o tempo passar. Esperar o tempo em movimento. Foi o que você me ensinou hoje aqui. E agora, para todo mundo que está ouvindo a gente, nunca subestime o poder de uma mãe em movimento. Marina, mais uma vez, obrigado. É só o primeiro. A gente fala em mais outros Fala Papitos. E para você que está assistindo a gente hoje aqui, vai lá, segue a gente, vai nas nossas redes sociais. Mas eu queria te pedir uma coisa de coração. Mais importante do que tudo isso, quando terminar de assistir esse episódio e puder, quando encontrar seu filho ou sua filha, abrace eles muito forte, porque eles são o nosso porquê, o nosso motivo. Valeu. Até a próxima, vamos falar sobre outras coisas, outras oportunidades, outros projetos, outros programas, porque eu acho que a gente não pode se calar. Acho que a gente precisa cada vez dar mais força para tudo isso que a gente vem fazendo. Você do seu jeito, eu do meu jeito, você com o seu público, eu com o meu público, mas eu acho que cada vez mais criar um grupo de apoio
para que a gente possa construir uma sociedade melhor para os nossos filhos, né? Uma sociedade que aceite melhor os nossos filhos, uma sociedade que respeite mais os nossos filhos, uma sociedade que entenda as diferenças, que seja empáticas, mas primeiro a gente precisa se mudar para que eles possam ver que nós somos espelhos para eles. Sim. E assim eles vão entender, porque senão eles vão copiar tudo que a gente faz. E muitas vezes a gente está fazendo errado. Conta comigo aí, então, para ajudar nessa transformação. Vamos junto. Valeu. Obrigada pela oportunidade de conversar, uma conversa tão leve, enfim, realmente de coração. Tudo que eu falei aqui foi totalmente de coração e eu espero que esse tenha sido o primeiro realmente de vários, que a gente possa continuar ajudando outras famílias a transformarem também o seu olhar para a infância, né, e a sociedade também, como você falou, né, a questão do quebrar o preconceito e de ajudar, oferecer oportunidade, na verdade, né, deixar que as crianças tenham oportunidade de ser quem elas são. Valeu. Esse foi mais um Fala Papito. Quem não segue a gente ainda, segue nossas redes sociais, segue as redes da Marina. A gente vai ficar muito feliz de ter cada vez mais pessoas vibrando nesta mesma vontade, sabe? Assim, com esse mesmo objetivo de vida e que, com certeza, alguém que você conhece precisa ouvir esse papo de hoje. Eu não tenho dúvidas disso. Durante a nossa conversa, eu fui lembrando de várias pessoas que eu sei que precisavam ouvir isso aqui hoje. Eu vou mandar para cada uma delas. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau. Valeu. Tchau. Fala, papito. Fala, papito.